Mas a verdade, ou seja, mas o entendimento e a verdade vieram através do Messias. Porquanto a lei, os 10 mandamentos, de novo, né? Enquanto, porquanto a lei foi dada por intermédio de Moisés, os 10 mandamentos do nosso Pai, e Moisés não obedeceu nenhum dos mandamentos, pelo contrário, como eu expliquei, dando continuidade, mas a graça aqui está adulterada. Mas o entendimento e a verdade vieram através do Messias. Aí sim. Agora, agora dá para desmascarar mais anjo caído aqui. Mais espíritos de anjo caído que entraram em corpos. Por exemplo, João aqui relata que o Messias disse. O Messias disse o quê? Ninguém jamais viu o Pai. Ninguém jamais viu o Pai. É verdade. O Filho primogênito, não unigênito, primogênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui já dá para desmascarar Moisés. Moisés disse que viu o Pai que criou o céu e a terra, mas é mentira. Mais um ponto negativo aí para os anjos caídos, desmascarando, né? Mas vamos lá. Tá só começando, pessoal. E este é o testemunho de João, quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogarem. E os judeus, né, os religiosos da época, os sacerdotes, os religiosos, os levitas, né, os religiosos da tribo de Levi, tribo de Davi, os assassinos, chegaram para interrogar João, profeta. Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: Eu não sou o Messias. E questionaram, né? Quem és então? És tu Elias? Por que eles falaram isso? És tu Elias? Porque na lei deles diz ainda que Elias vai vir, né? Porque Elias subiu numa carruagem de fogo, subiu ao céu e vai voltar. Vamos ver o que é que aconteceu com essa carruagem de fogo de Elias. No livro de João fala se Elias subiu mesmo ao fogo, se isso é verdade ou mentira na carruagem. Vamos ver. Paciência. E o questionaram: Quem és? Então, és tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Ele afirmou: Não. Simples e humilde. Não. Mas João Batista era um profeta, sim. Só que tem pessoas que, no caso dessas pessoas, o sistema religioso, eles perguntaram e não era digno deles saberem a resposta. Porque de nada iria adiantar para eles. Porque é pelas ações que se expõe de um verdadeiro profeta a sua autonomia de profeta. E não pelo fato dele falar que é um profeta. Quem faz isso é os líderes religiosos, os hipócritas, que falam eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Tanto eu. Mas João Batista afirmou simples e claro, não. 22. Então os religiosos perguntaram a ele: Quem és tu? Dar-nos uma resposta para que a levamos àqueles que nos enviaram, né? Que dizes a respeito de ti mesmo? Complicado. Ainda tem muito disso hoje. O sistema religioso inteiro pergunta das pessoas, sempre para elas falar: Você é o quê? Qual é a sua profissão? O que você é? Não sei o quê, não sei o quê. Só que isso de nada importa. E João lhes disse:
Eu sou a voz. Ah, isso deixou eles loucos, eles não entenderam, né? Eu sou a voz que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Messias, como disse o profeta Isaías, né? O que foi que o profeta Isaías disse? Disse que ia vir o Messias. E ainda disse mais, disse até o nome que o Messias teria que vir, que veio, né? Que seria Emanuel. E João aqui está confirmando o que Isaías falou, para você ver que Isaías é um verdadeiro profeta, como eu falei no vídeo anterior. Ora, aí o João profeta, João Batista, fala ainda, né? Vocês querem saber para que é que eu estou aqui, né? Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus, que é o sistema religioso. E perguntaram-lhe ainda os fariseus: então por que batizas, se não és o Messias, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhe, dizendo: eu batizo com água, mas no meio de vós já está quem vos não conheceis, que é o Messias, já estava lá. Ele é aquele que vem depois de mim, cujas correias das sandálias não sou digno nem de desamarrar. Ou seja, ele estava falando a respeito do Messias. Só que os religiosos não entenderam. Essas coisas aconteceram em Betânia. E do outro lado do Jordão, acho que fica naquela parte da Galiléia, região da Galiléia, que hoje é Palestina, né? Essas coisas aconteceram em Betânia, outro lado do Jordão, onde está João, estava batizando. No dia seguinte, João viu o Messias que vinha caminhando em sua direção e disse: eis que o Cordeiro do Pai que tira o pecado do mundo pela palavra, né? Cordeiro aqui está no sentido de eis o Filho do Pai. Aqueles cordeiro já remete a sacrifício, mais adulteração aí dos anjos caídos. Este, ou seja, o Messias que vocês estão vendo, é aquele que eu disse: depois de mim vem um que tem excelência, pois já que existia antes de mim. Ou seja, o Messias é o primeiro filho do Pai, por isso que existia antes dele. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim por isso batizado. Israel, mentira. Se na época nem tinha um nome chamado Israel, o governo de Israel. O único nome Israel que tinha lá era o nome do próprio diabo, do dragão que se chama Israel. Lembra que Jacó lutou com Deus, mas aqui a gente acabou de ler que ninguém viu Deus, ninguém viu nosso Pai que criou o céu e a terra. Eles podem ter visto Deus, eles podem ter visto Deus. Deus é o Deus deles lá, o dragão, o anjo caído, que se passando pelo nosso Pai. E aí, esse anjo caído deu o nome para Jacó de Israel. Ou seja, o anjo caído estava na sua forma lá iluminado, né? Deu o nome para Jacó de Israel. E Israel nada mais é do que o nome dele, desse anjo caído lá no reino do céu. Porque ele já estava preparando o caminho dele. Preparando o caminho dele para depois criar, e tanto é que hoje o nome do estado aí é Israel. Estado do próprio anjo caído. País, né? Tá aí, Israel. Né? Do dragão. Esse anjo caído que apareceu para Jacó e disse que o nome dele seria Israel. Nosso pai não manda anjos assim para aparecer para as pessoas. Tanto é que a gente acabou de ler aqui que ninguém viu o pai. Ninguém viu o pai. O filho primogênito, este o revelou. Ou seja, o Messias, o primeiro filho do pai, revelou. É só explicando aqui essa parte de Israel. Quando tiver Israel, eu vou substituir por
todas as pessoas. Ou seja, lendo de novo. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a todas as pessoas, vim por isso batizar, batizando com água. E João testemunhou dizendo, vi um Espírito, olha o que João falou, vi o Espírito descendo do céu, como uma pomba, e permaneceu sobre ele. De novo, e João testemunhou dizendo, vi o Espírito descendo do céu, como uma pomba, e permaneceu sobre ele. Com calma. Eu não conhecia aquele, entretanto, que me enviou a batizar com água me disse, aquele sobre mim quem vires descer, permanecer o Espírito. Esse é o que batiza com o Espírito, ou seja, com entendimento santo, ou seja, com entendimento verdadeiro, Espírito Santo. A verdade é entendimento verdadeiro. O João Batista estava só preparando a vinda do Messias, porque as palavras do Messias testificam o Pai que está no céu, que criou o céu e a terra. Eu vi de fato e testifico que este é o Filho do Pai. Só que os judeus não acreditaram e não acreditam até hoje. Até hoje eles esperam o Messias. Eles são mentirosos, eles adulteraram a Bíblia, as Escrituras. Mas vamos lá, vamos entendendo aos poucos. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E observando que o Messias passava, disse, eis o enviado do Pai. Os 2 discípulos, não marquei, né? Os 2 discípulos ouviram o que ele falou e se tornaram seguidores do Messias. Então, o Messias, voltando-se e vendo que os 2 o seguiam, disse-lhes, que estáis procurando? E eles disseram, mestre, Messias, Rabi, mestre, Messias é a mesma coisa, ou pastor, único pastor. Onde estás hospedado? Messias disse, vinde e vede. Eles foram e viram onde o Messias estava morando, e ficaram com ele aquele dia, sendo isso por volta da hora 10ª. Um dos 2 ouviram João falar e seguiram o Messias. Era André, o irmão de Simão Pedro. Ele primeiro procurou seu próprio irmão Simão e lhe disse, encontramos o Messias, e o levou ao Messias, né? Quando o Messias olhou para ele, disse, tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. No dia seguinte, o Messias decidiu ir para a Galiléia. Sempre o Messias estava indo para a Galiléia, irmãos. Vocês vão ver o porquê. Ora, Felipe era de Betsaida, também lá da Galiléia, cidade de André e Pedro. 3 apóstolos já eram de Galiléia, né? Já estamos vendo aí. Felipe encontrou Natanael e disse-lhe, encontramos aquele que quem Moisés escreveu na lei. Moisés escreveu na lei a respeito de quem também escreveram os profetas. Messias de Nazaré, filho de José. Aqui é a adulteração, não tenha dúvida. A única coisa que Moisés escreveu na lei foi o que a gente vai ver depois, mas eu já vou adiantar. Foi para matar aquele que viesse de ser filho do Pai. Então aqui está adulterado, jamais o apóstolo iria falar isso. Natanael, mesmo ele aprendendo,
Mesmo ele estava começando a aprender as coisas. E Natanael disse: Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Filipe respondeu-lhe: Vem ver. Messias viu Natanael se aproximando e disse a seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Outra adulteração, israelita, nada a ver. Messias nasceu, não era nem de Israel quando o Messias nasceu, era da Galiléia. Vamos ver isso também. Vamos só guardar. Já tem duas coisas para guardar, para a gente falar depois. Sobre isso, onde o Messias nasceu em Israel, está dizendo aqui que é o verdadeiro israelita, mentira. Essas adulterações, irmão, elas vão caindo, vão sendo desmentidas de acordo com que a gente vai lendo, a gente vai vendo as mentiras. Que no passado era mentira, por isso que tem que examinar as escrituras e não apenas só ler. Disse-lhes Natanael: De onde me conheceis? Respondeu o Messias. Antes de Filipe te chamar, quando tu estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael exclamou: Mestre, tu és o filho do Pai, tu és rei de Israel. Adulterado. Rei de Israel? Não. O Messias é rei de todos os povos, nações e línguas, que querem ser justo, que querem praticar a bondade nessa terra e querem buscar a verdade. Não é só Israel, não. Israel foi o nome do dragão lá no reino do céu. Messias respondeu: Porque eu disse que te vi. Só que calma, a gente vai analisar isso que eu falei ainda lá na frente. Vai guardando aí. Vai anotando no papel também, é bom. Pausa o vídeo, anota no papel. Que aí a gente vai lendo e vai ter uma hora que, ó, lembra aquilo que eu falei? Tá aqui. Então vamos com calma nos próximos capítulos. Então o Messias lhes respondeu: Porque eu disse que te vi debaixo da figueira e credes? Pois tu verás coisas muito maiores do que esta. Os apóstolos estavam aprendendo, né? E o Messias disse: em verdade vos asseguro que vereis o céu aberto e os anjos do Pai subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Aqui, esses anjos do Pai são os amigos do Filho, que é o próprio dos testemunhos, né? Que durante que o Messias estava nessa terra, as dos testemunhas estavam sempre do lado do Messias. Mas vamos analisando isso nos próximos. Isso aqui fica na mente, né? Agora nos próximos capítulos, vocês vão ver que os dos testemunhos vão aparecer e etc. Lá pra frente. Esse é o capítulo 1 de João, irmãos. Vamos analisar os próximos capítulos aí nos próximos vídeos.